Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tem aqui comigo, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Lucas, como vai o seu dragão? Tá bem treinado? Ah, pera, é outro filme esse. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Bom, queria eu ter um dragão, né? Pra não fazer como o nosso amigo Uf e poder fazer jus ao seu dragão. Mas fazer o quê? Hoje não temos Gustavo Azevedo, ele infelizmente, ele ficou muito triste, mas ele está fazendo hoje o sacrifício de estar viajando com os amigos por lugares paradisíacos e fazendo farra, indo pro circo, indo pra iates e águas cristalinas, então ele infelizmente não pôde se comprometer. Alguém tem que viver essa vida. Alguém tem que viver. Não pôde se comprometer a sentar num quarto por 1 hora pra ficar falando de série com os colegas. Não quis sacrificar uma ilha na Grécia por ficar no podcast, mas ele vai mandar pra gente um áudio falando as impressões dele, porque ele queria muito participar, e você vai ter um momentinho aí no meio pra que você vai ouvir as opiniões do Gustavo sobre o conteúdo de hoje também. Bom, pessoal, a terceira temporada de Casa do Dragão se encerrou recentemente na HBO Max e tinha a difícil tarefa de recuperar o anticlimático final da temporada anterior. Com 2 episódios retirados do calendário por motivos econômicos lá em 2024, na segunda temporada, a gente falou muito sobre isso, tem episódio aí também, e cercado de polêmicas com o autor da obra original, George R. R. Martin. Será que dessa vez Casa do Dragão conseguiu contornar as adversidades, entregar um projeto engajante pro público, que funcionasse, que tivesse encaixadinho, fechadinho, que não tivesse cortes, brigas, polêmicas, adaptações complicadas? Será que foi dessa vez? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios, e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. E toda contribuição é importante. E agora a gente tá também no Substack, então segue o Meia Pantufa lá pra receber conteúdo escrito quase sempre, seja uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento, ou uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Tá por aqui, concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora, hoje é dia da terceira temporada de Casa do Dragão, no Meia Opinião. Meia Opinião. Bom, onde paramos? Bem no meio de uma temporada foi onde paramos, né? Onde eles quiseram parar. Como se já não houvesse motivos suficientes pra odiar David Zaslav, ele pegou a maior propriedade intelectual da HBO e fatiou ela em 2024, tirou 2 episódios no apagar das luzes dos produtores que planejaram uma temporada com 10 e lançaram uma temporada com 8. Então, o 8º episódio, que era pra ser o antepenúltimo da segunda temporada, acabou sendo o último. Fizeram uma gambiarra lá, ficou doído de ruim o jeito que eles dividiram, totalmente anticlimático. Criticamos muito aqui, questionamos muito essa decisão, e agora voltou com uma temporada que eles já sabiam que seria de 8 episódios, e assim, uma temporada que claramente os 2 primeiros episódios são os 2 últimos da temporada anterior, mas assim, claramente são episódios que tem cara de final de temporada. Então, tecnicamente, essa temporada aqui teve só 6, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também, quando a gente for falar da terceira temporada de Casa do Dragão. A gente vai fazer um post ensinando você a contar os episódios da temporada, tá? Exatamente. Pra você fazer a contagem certa. Quando você for maratonar, você vai ter que fazer isso, ó, assiste 8 da segunda e os 2 primeiros da terceira. Aí você para, respira, vai tomar água, vai viver sua vida, depois você volta e assiste os 6 últimos. E aí eu queria saber do Lucas, o que você achou dessa terceira temporada de Casa do Dragão, Lucas? Eles tinham um monte de BO pra resolver, era briga nos bastidores com George Martin por conta das mudanças, era temporada cortada, temporada reduzida, uma temporada de 8 que acaba sendo de 6. Como é que foi a sua impressão? Você foi assistindo episódio a episódio como eu? Você deixou pra assistir tudo de uma vez? Fala um pouquinho aí do panorama geral de Casa do Dragão. Cara, esse final da segunda temporada ficou um sabor agridoce aí, né? A gente tem o nosso episódio aqui, o Luiz já falou um pouquinho, mas depois... Mais agre do que doce. Mais agre do que doce. E depois do final da segunda, me deu uma esfriada, assim, eu não fiquei tanto no hype pra ver a terceira. Obviamente, eu iria continuar assistindo e tudo mais, mas fiquei falar, beleza, quando sair, daqui 5 anos, né, que demora pra sair uma temporada outra agora,
até lá a gente já tá até de bom humor já com a série de novo. Enfim. E então não tava com esse hype todo pra ver a terceira, mas quando foi chegando ali, vai chegando perto, você vai vendo, vai se criando, né, o hype ali, você fala, tá, beleza, vamos lá que agora, nessa terceira temporada, eles finalmente deve acontecer alguma coisa, porque o meu ranço maior com a segunda temporada é que ela é muito enrolada, pra mim eles não conseguem desenvolver nada no meio da temporada, e ela meio que acaba, você fica naquela coisa de vem aí a dança dos dragões, hein, ó o dragão, vai ter dragão, vai ter mais um dragão, nós temos 5 dragões de cá, tem 3 dragões de lá, e nunca acontece nada, você tem assim, momentos, você tem uns 3 momentos, e não só nisso, falar, beleza, mas você quer ver só ação? Não, a própria história lá do Daemon ficar andando pra lá e pra cá naquele castelo lá, no Harrenhal, e que nessa temporada temos um substituto pra ele, mas, enfim, eu acho os arcos muito enrolados, assim, parece que ninguém sai do lugar na segunda temporada, e fica um eterno, ó, vamos enrolar para as coisas acontecerem de verdade lá na terceira. E assim, a primeira temporada eu acho excepcional, eu acho excelente essa primeira temporada de Casa do Dragão, do começo ao fim. E beleza, então essa terceira temporada eu já fui meio assim, tá, vamos lá. Cara, eu adorei os primeiros episódios. Eu assisti semanal, assistia toda segunda e, cara, eu adorei os primeiros episódios. Acho que os primeiros 2, acho que os 2 ou 3 episódios, assim, já me devolveram pra série. Falaram, bora, vamos lá, que agora sim... Os 2 últimos da segunda temporada. Os 2 últimos da segunda temporada. Os 2 primeiros, eu sei que na verdade são os 2 últimos. E, cara, mas esses 2 episódios, cara, se eles tivessem ficado na segunda temporada, essa segunda ia ter terminado, mas tão melhor, cara, que sim. E é muito assim, o Luiz até comentou com a gente quando a gente começou a acompanhar a série, ele falou, gente, é muito cara de final de temporada esses episódios. E você parar pra reparar, é muito season finale, assim. E assim, eles são muito bons, você já começa os 2 pés na porta ali, as coisas vão acontecendo, a Rhaenyra vai tentar tomar o trono, então as coisas vão se desenrolando ali, porque é aquela coisa, né? É aquele tabuleiro de xadrez, né? E aí aqui finalmente as peças começam a se mexer, os personagens vão se movendo, vão tomando atitude e a história vai pra frente. Você sente essa história indo pra frente, principalmente com a Rhaenyra, que vai sendo muito bem desenvolvida no começo da temporada. Só que aí eu acho que ela dá uma caída. Eu acho que ela vai caindo assim consideravelmente, cara. E de novo, eles me colocam que na temporada passada foi o Daemon, agora o Aemon, lá em Harrenhal, e Veigar vai embora e ele fica preso lá e anda pra lá, anda pra cá, sem camisa, aquele cabelão dele. E o Aegon, com aquela cara metade torrada dele, anda pra lá e pra cá também, o tempo inteiro nessa temporada. Eu falei, gente, tá, vai ficar nessa, eles vão ficar passeando escondido pra lá, o outro vai ficar preso no castelo pra cá. A Rhaenyra me assume um trono. Depois que assume o trono, não consegue controlar nada naquele reino, não consegue governar, não resolve o problema do rato, não tem mataram todos os caçadores de rato. E agora, gente? Fica 5 dias pra pensar em ter um gato. Não temos dinheiro, vamos fazer o que a gente... Ela tá... Cara, é muito... É loucura. Eu acho que a série é muito boa até ela chegar ali nos primeiros... Acho que... vamos pôr até o 4º episódio ali, que eu acho que é onde a Rhaenyra... A gente vai vendo a Rhaenyra tentando governar, né? Ela assumindo o trono e tentando governar. E pegando todos os problemas. Eu acho isso muito bom de... Agora falando sério. Eu acho isso muito bom de ver na série. Olha, beleza, você queria a coroa? Tá aqui a coroa, tá aqui o trono. Mas não é só simplesmente você vai ter o poder e vai ficar aqui lindona sentada no trono de ferro, não. Tem uma caralhada de problema aqui, além de ter gente querendo te tirar daqui também, te passar rasteira. Então eu acho que a série trabalha isso muito bem. Você vai entendendo quais são os problemas que ela vai assumir agora, qual que é a bucha que ela vai assumir, e ela vai se enrolando ali. E eu gosto disso, porque simplesmente ela não é uma personagem que entra lá e resolve as coisas fácil, ela vai penando pra resolver as coisas. Eu gosto de como a série faz isso com ela. Só que eu acho que chega uma hora que a personagem fica patinando pra lá e pra cá. Também eu acho que, de novo, o mesmo problema da segunda temporada. Eu acho que tem um meio muito enrolado, que os personagens acabam ficando ali no 5º episódio. A gente tem... acho que a gente tem uns... Até chegar no episódio final mesmo, a gente tem uns 3 episódios que é basicamente a mesma coisa. Tanto pra Rhaenyra tentando enfrentar os problemas ali do governo, do reino, o Aemon de lá, o Aegon também escondido, vagando pelo mato. Fica eternamente, né? Você tem vários arcos. Sim, os episódios 5 e 6 são episódios bem mais fracos, assim. Bem mais fracos. A gente tem o nosso novo vilão aqui, o Ormond Hightower. Cara, eu fiquei com uma sensação, quero até ver o que o Luiz achou, mas eu fiquei com uma sensação meio estranha do personagem dele, porque parece que eu gostei do personagem, eu gostei do ator, mas parece que ele foi meio jogado ali. Eu acho que ele não é muito bem tratado, assim, pelo roteiro, mas eu gosto, quando ele tá em cena, eu acho que ele tem uma presença legal. E ele consegue ser intimidador, ele consegue ser uma ameaça. Você vê que ele é um cara inteligente, astuto, que ele tá sempre tentando ali mexer as peças de dentro do castelo dele. Ele não é um cara que vai pra ação, até ele ir, né? Chega um momento que ele vai. Mas ele é o cara que ele sempre fica arquitetando as coisas ali, tem um plano mais mirabolante aqui e tudo. E você vai vendo ele chegando de mansinho.
assim. Então eu acho que eles constroem bem essa ameaça dele, mas eu senti que ele ficou meio jogado aqui. Do nada, de repente, ó, tem esse cara aqui, ó, esse Hightower aqui, e aí você passa a acompanhar um personagem que você... Graças a Deus, uma coisa muito boa, que mataram o Christian Cole. Eu não aguentava mais, cara. Que personagem xarope, mano. Eu não aguentava, de verdade. Pra mim já tava ruim quando ele aparecia. De vontade de passar pra frente. Só, cara, esse cara não me interessa a história dele. Eu acho ele um personagem... Além dele ser um personagem irritante, né? Que é pra ele ser, né? É pra ele ser um vilão e tudo mais. Mas, cara, eu falo, isso que agrega em quê nessa história? Mata esse homem logo e vamos tocar o barco. E morreu. E morreu. Então, assim, graças a Deus, tiraram isso pra lá. Olha como a história flui melhor depois. Que ele não está mais lá. E é bom que, assim, só fazendo um parênteses, o Daemon ainda faz uma menção. Nossa, é verdade, às vezes é tão fácil esquecer dele, né? Como é que ele morreu? Sim, cara. Que fala no último episódio. Não, então assim, gostei que já acabaram com isso daí, passaram pra frente. E eu fico com essa sensação meio estranha em relação ao Armond Hightower. Eu acho que ele, no final, ele tem uma presença de um vilão ali muito bom. Ao longo da série, eu acho que ele tem uma certa construção, mas eu acho ele meio jogado. Tipo assim, ó, do nada, agora nessa temporada nós temos esse cara aqui, tá? E aí, quando as primeiras vezes que aparecia ele, eu ficava meio perdido ainda. Falei, tá, mas do nada agora? Vamos lá, né? Mas eu acho que a atuação dele e tudo mais vai salvando o personagem, vai te fazendo... Ele tem um carisma ali que você vai querendo acompanhar ele. Mas e o último episódio? Você acha que ele dá uma levantada na bola de novo? O último episódio eu gosto bastante. Acho que ele dá uma levantada. Gosto bastante, mas até certo ponto também. Eu acho que ele tem uma batalha muito boa, as coisas acontecem, a gente vê o arco da Helena também sendo concluído, a gente vê a Rhaenyra se impondo e... Finalmente, velho. Uma temporada inteira andando pra lá e pra cá. Só 26 episódios pra ela subir um pouquinho o tom. Né, já tava na hora, chora daqui, chora daí, vai pra lá, pra minha filha, vamos agir, ué. E então, assim, eu gostei muito desse último episódio. Na verdade, eu não sei, eu não sei por que eu falei que eu gostei até certo ponto. Eu gostei bastante. Eu acho que nele, finalmente, as coisas acontecem. Eu acho que o problema dessa terceira temporada foi só essa meiota mesmo. Eu gosto muito de como ela começa, que você já entra num ritmo mais acelerado, as coisas acontecendo, da história andando pra frente, da Rhaenyra se movimentando, e no final a gente tem todos esses arcos se encontrando, né? Então o próprio arco do Aegon e do Daemon, os próprios personagens do Aegon e do Daemon se encontrando, o Aegon conseguindo chegar. Do Aegon e do Aemond. Do Aegon e do Aemond. Eu me confundo com esses nomes. E eles finalmente se encontrando ali, e o Aegon encontrando o dragão dele. E eu gosto muito do que acontece com o Wolf também, cara, porque ele é aquela coisa, né? A Rhaenyra simplesmente... Tem uma personagem que literalmente fala isso pra Rhaenyra aqui nessa temporada, né? Que, ó, você só quer usar as pessoas, você pega um aqui, a pessoa só te serve enquanto você precisa, e você descarta, você não tá nem aí, as pessoas ficam atrás da Rhaenyra todo dia pedindo uma casa, pedindo um lugar pra morar, uma roupa pra vestir. Luciano Huck de Westeros. E ela fala, não, tá, enquanto ela precisa, ela ajuda, depois ela ignora. E tem uma personagem que fala isso pra ela na série de todas as letras, e é realmente o que ela faz. E aí eu gosto desse arco do Wolf, que ela pegou um cara lá do nada e falou, não, agora você é meu cavaleiro, você tem que ser assim, assim, assim. Ele falou, pau no seu cu, não tenho nada, eu vou beber, eu gosto de boteco mesmo. E, cara, eu acho muito bom, assim, como eles vão mostrando isso, que, cara, ele não tá nem aí pra nada, ele não é esse cara, vocês deram poder pra uma pessoa errada. É tipo dar uma bomba atômica na mão do Trump. É isso. Então, assim, eu acho que fica muito claro, assim, cara, olha o que você fez, né? Ele simplesmente colocou o poder na mão de quem você não conhecia, você não sabia se conseguiria controlar esse poder, o que a pessoa seria capaz, achando que você ainda estava no domínio dessas pessoas. E a gente vê que ela meio perde o controle disso, ela não tá no comando de todas essas pessoas que ela traz pra ela. Mas no final a gente vê ela se impondo e tudo mais. Gosto muito da batalha, gosto de tudo que acontece ali com os Stark envolvidos. E, cara, eu acho que a cena da batalha toda funciona muito bem, assim, pra concluir de certa forma, né, pra esse arco do Wolf que a gente tava acompanhando um pouco também nessa temporada, do Armond Hightower, a própria Rhaenyra se impondo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem um meio ali que dá uma escorregada, que dá uma patinada e fica com aquela impressão da segunda temporada de que as coisas não estão andando. Repetitivo, né? Repetitivo. Mas o começo e o fim, eu acho que a série se salva. Então, assim, já é uma temporada bem melhor que a segunda. Eu gostei, no geral, eu gostei bastante dessa temporada e de como ela se encerrou. A gente discutiu muito sobre a segunda, que era uma temporada que ia ser muito afetada pelo fim anticlimático, né? Eu lembro de falar isso no nosso episódio. Eu ouvi ele recentemente pra lembrar de algumas coisas e tinha falado isso, que a gente ficou muito afetado pelo corte, né? Porque foi um corte abrupto, que não foi responsabilidade artística, que
foi babaca do Zaslav cortando de onde não precisava cortar, né? Sempre priorizando o dinheiro e não o lado artístico das produções da Warner. Cara que assumiu pra vender, né? David Zaslav é o CEO da Warner, gente, que é dona da HBO, e ele tomou essas decisões ridículas, anti-arte, pra poder cortar gastos e vender o Warner pra Paramount. Era o objetivo dele, assim. Lembrando que isso tá pendurado ainda, isso não tá decidido. Mas assim, aí a gente ficou... Eu lembro de comentar que a segunda temporada não era tão ruim quanto o final dela fazia parecer. Só que a impressão que a gente tem é sempre a última, né? Então assim, assim como você falou, imagina se os 2 primeiros episódios daqui estivessem no lugar certo, que eram os últimos episódios da segunda temporada. A gente sairia com uma impressão muito melhor. Tem esse corte que prejudicou demais e é difícil a gente falar sobre a segunda temporada sem falar disso, porque a gente tem que levar isso em consideração, né? Não foi uma decisão artística, uma decisão econômica. E isso prejudicou demais os produtores. Eu acho a terceira temporada bem melhor, assim, não é difícil até de comparar. E só pra não soar purista, já pra ressaltar pra quem não leu os livros, gente, a terceira temporada é a que mais tem desvio dos livros. É onde eles soltaram a mão de diversas coisas, assim. O Ormond Hightower, ele é um personagem de passagem no livro, assim, ele é mencionado, a morte dele é relativamente parecida, mas ele é mencionado, assim, ele não tem essa importância, essa relevância que eles deram pra ele aqui, entre outras várias. O arco do Rio é diferente, o arco do Ulf é relativamente diferente, então assim, é onde tem mais desvios do material original, e os desvios são, na sua maioria, bons, assim. O Aegon, ele fica sumido da história no livro, depois da fuga dele de Port Real, a gente não tem notícias dele até mais pro final, e eles não tinham como fazer isso, a série não tem como fazer essas coisas. A gente discutiu muito sobre a Alicent na segunda temporada também, que a partir de determinado ponto na história, a Alicent vira uma completa coadjuvante, ela não tem participação real na guerra, e você não pode tirar ela da série de TV. Então assim, a Alicent tá em baixa desde a metade da segunda temporada, gente, sem ter o que fazer mesmo, assim, Sim. sem ter rumo, perdida. E aí, por causa disso, eu acho que os autores da série têm muitos problemas pra lidar com ela. Ela é, assim, disparada a pior personagem, é a que mais sofre com a falta de conteúdo. Ela é a responsável pelos planos ridículos que não vão dar em lugar nenhum, porque ela não pode morrer, mas ela também não pode fazer nada. Então, assim, eu acho que a terceira temporada, é impossível falar que uma temporada que tem os 4 episódios iniciais que ela tem, foi uma temporada ruim. Não é. Os 4 primeiros episódios foram excelentes, assim, nível melhores episódios da franquia toda. No nível dos melhores episódios de Game of Thrones, os primeiros 4 episódios dessa temporada, muito bons. O terceiro episódio dessa temporada, que deveria ser o primeiro, né, é um episódio só focado na Rhaenyra com os problemas dela, não é um episódio de ação, é um episódio de tensão, bom pra caramba, assim, a câmera vai seguindo ela e fica aquela tensão, e eles vinculam a falta de dinheiro com todo mundo pressionando, e eles adicionam um elemento que, cara, eu fiquei muito na dúvida, a Carla e eu ficamos muito na dúvida quando a gente tava assistindo sobre, nesse terceiro episódio, ela tá menstruada, sabe, sobre isso ser um problema ou uma solução, se isso era o jeito certo de lidar com a situação, mas aí a Carla falou assim, eu gostei, eu acho que é relevante. Então assim, eu acho que é um episódio muito bem pensado, porque ele vai lidando com o fato de que ela é a primeira pessoa que menstrua, que é rainha, que tem uma posição de poder ali dentro, e aí ela, sabe, e isso ser um fator a mais no lidar com os problemas, ser um fator que vai pesar mais ali na dinâmica dela, e a falta do dinheiro e a pressão. Então assim, é um episodiaço, o terceiro episódio dessa temporada, muito bom também. Os 2 primeiros, o primeiro tem a Batalha da Guela, tem morte chocante, essa coisa assim, a gente já sabia. O segundo é a tomada de Port Real. Então tem muita coisa, eles seriam episódios que seriam difíceis de estragar, sabe? Mas aí o restante da temporada tem os episódios 3 e 4 muito bons, e aí tem uma queda significativa nos episódios 5 e 6. 7 eu também não acho extraordinário não, mas assim, os 5 e 6 principalmente, que são aqueles momentos de parado. Tem Game of Thrones também, que o autor da série precisa enfiar alguma coisa e ele geralmente vai fazer uma merda. Pra mim, o plano da Rhaenyra de mandar a Alicent atrás do Aemon é das coisas mais estúpidas da franquia. Não de Casa do Dragão, das 3 séries, é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi. Você vai mandar a mãe do cara pra matar ele, aí ele vai envenenar todo
todo. Eu aposto que você já sabia que ele não ia morrer, que não ia dar certo. Mesmo sem Leia, era óbvio que aquilo não ia dar certo. Então, assim, você faz um plano só pra personagem ter o que fazer, sabe? Só pra não sumir. E, assim, não me parece o jeito certo de lidar com as coisas. Você pode tirar as pessoas de cena um pouquinho. Não da temporada, mas ela pode ficar um episódio sem aparecer. Talvez 2 episódios sem aparecer. Você pode concentrar núcleos. Porque não dá. O material base não tem história suficiente pra isso. Esses personagens desaparecem no material base. E aí você vai inventar as coisas e você não dá conta. E aí quando você não dá conta, é melhor não tentar, gente. Assim, dá pra contornar. Tem tanta coisa que eles vão ter que cortar da 4ª temporada pra fazer a 4ª temporada ser a última, sabe? Porque vai ter que ficar espremido. E aí você adiciona onde não precisa adicionar e depois você vai cortar coisas relevantes porque você não vai ter tempo suficiente de adaptar na última temporada. Então, assim, parecem, enquanto espectador, parecem escolhas óbvias de não fazer, sabe? Não faz isso com a Alicent, sabe? Só que aí, talvez correndo o risco de cair em contradição, pra mim essa temporada tem os dois, vou falar de jovem aqui, os dois GOAT. Pra mim tem os dois GOAT nessa temporada, os dois melhores, os campeões dessa temporada mesmo, são o Aegon e o Wolf. O Aegon e o Wolf são os personagens dessa temporada que tem um arco, começo, meio e fim. Você entende de onde eles saíram, você entende muito bem aonde eles chegaram, como eles chegaram, e você acompanha o processo muito claramente. Você tem o passo a passo de como eles evoluíram, assim. Eu acho que isso acontece muito com o Aemond também, apesar de você ter criticado ele em Harrenhal lá, ele começa essa temporada um arrogante insuportável, e ele termina essa temporada prostrado, entregue. Não, isso eu gosto. Cara, então assim, ele passa por um baita de um arco. Eu acho que Aegon, Aemond e Wolf, o Aemond um pouco menos, mas assim, Aegon e Wolf passam realmente por um arco. O Aegon tem aquele momento ali também que parece que ele tá tendo uma cena repetida, parece que ele... Ai, por que ele apareceu aqui? Eu não precisava dessa cena. Mas é um momentinho. Agora, se você for considerar onde ele começa e onde ele termina, ele tem um baita de um arco. Não, mas pra mim, disparado, o melhor é o Wolf. Porque o Wolf, ele tem uma... É mais ou menos aquilo, assim, mas ele tem uma mudancinha do livro, porque aquela traição, ela vem meio no susto, ela vem do nada, assim, no livro. E não é só ele, o Rio também. Os dois se viram pros verdes em Tumbleton. E aí a estrutura é diferente. No livro, são os pretos que estão na cidade e os verdes estão do lado de fora, e os verdes têm um exército maior. É o oposto, é o espelho, né? E aí eles viram do nada. As grandes surpresas é eles virarem do nada por conta de poder, porque eles têm um dragão na mão e falam assim, cara, eu tenho um dragão na mão, por que eu vou ficar sendo um lordzinho qualquer aqui? Eu quero ser rei. E aí os dois se viram, sabe? E aqui eu acho que eles fizeram de forma mais inteligente do que o George Martin. Eles colocaram esse cara pra passar com o meu pão que o diabo amassou na mão de todo mundo, pra ele entender que não importa se eles me deram uma bomba atômica, eu continuo sendo a escória pra todos eles. Então eles vão ver. E aí, eles ainda acrescentam um duplo plot twist, né? Que é você chegar em determinado momento e você não ter ideia do que o Wolf vai fazer. E aí, quando ele faz, você... realmente. Então é isso. Eu acho que ele foi o melhor personagem da temporada. Disparado. Ele é insuportável, né? Todo mundo sabe que ele é insuportável. Mas a gente gosta dos personagens insuportáveis também, né? E eu acho que, já puxando essa ponta, é o grande problema que essa série enfrenta com a Rhaenyra. Eu falei isso no episódio de primeira temporada, falei isso no episódio de segunda temporada, eu vou falar de novo. Eles criaram uma armadilha pra si mesmos com essa coisa de que a Rhaenyra é boazinha demais, de que a Rhaenyra não quer derramar o sangue, de que a Rhaenyra, todos os problemas que a Rhaenyra causa, eles são por acidente. Ela tá sempre pedindo construção, ela tá sempre pedindo calma, ela tá sempre pedindo... E aí, quando ela precisa agir, parece repentino, sabe? Aí eles acabam incorrendo no mesmo erro que os D&D fizeram com a Daenerys, que é parecer que ela teve uma mudança do nada, sabe? E o fato de querer deixar a Rhaenyra muito boazinha o tempo inteiro, 2, 3 temporadas quase inteiras muito boazinhas, pra ela acordar pra vida no último episódio, eu gosto de ela finalmente ter acordado pra vida, mas tem a sensação de que é repentino, de que ela enrolou e dela deu um 180 na personalidade dela nos últimos 50 minutos. Eu acho que a série acaba sofrendo de um problema que é um problema contemporâneo, não é um problema só de Casa do Dragão, mas é um problema das produções contemporâneas. O pessoal tem muito medo de fazer protagonistas dúbios, de fazer protagonistas às vezes até ruins, sabe? Muito, muito medo. E a Rhaenyra dos livros, ela é o cão nessa época. Quando ela tá em Porto Real, ela já tá pirada das ideias, doidinha da praça, igual ela tá lá dando discurso em valiriano pra galera. Há muito tempo ela tá assim. E a série enrolou, protelou, porque a série fica com medo de fazer a Rhaenyra fazer coisas moralmente complicadas. E, gente, olha o mundo que a gente
gente tá... Olha o mundo de Westeros, não tem problema ela fazer coisas moralmente complicadas, é parte da história, as pessoas não vão perder o interesse por causa disso, pelo menos não deveriam perder o interesse por causa disso. A gente não acompanha história porque a pessoa é boazinha e tudo que acontece de ruim é por acidente, não, gente, pelo amor de Deus. A gente foi criado a Walter White, ainda mais nesse Don universo, Draper, sabe? De Game of Thrones. Então, assim, a sensação que dá no último episódio é de, porra, até que enfim, caralho. Não é uma sensação de, olha, eu vi isso chegando, isso foi acontecendo progressivamente. É tipo, o gigante acordou, finalmente. Então, é bom, é muito bom, mas dá uma sensação de tempo perdido, assim. Dá uma sensação de tinha que ter acontecido muito antes. O Luke já era pra ter sido esse gatilho. Lá, quando a Veiga engole o Luke. Lá atrás. No último episódio da primeira temporada. E não, foi no último episódio da terceira. A gente passou mais 4 anos até a Rhaenyra virar a chave. E ela virou a chave num momento off-screen, assim. Alguém contou pra ela que o Aegon tava vivo. E foi isso que fez ela virar a chave. Depois dela perder 2 filhos, dela tá... Cara, então, é isso que eu apuro pra caralho. A gente tem ela perdendo um filho no final da temporada, já começando a segunda temporada, puta, mas assim, não sofre o luto ali, fica mais sofrendo, mas não se revolta. A gente tem ela perdendo outro filho, a gente tem ela assumindo o trono e não conseguindo fazer as coisas, vê que todo mundo tá querendo passar a perna nela. Vai acontecer uma caralhada de coisa, só perder os 2 filhos já era pra ela ter ficado puta pra caralho. E eles deixam pra fazer essa virada com ela 2 temporadas depois, quando o trono é ameaçado. Cara, então ficou muito assim, cara, parece que não tem o peso necessário pra elas virar a chavinha, mas que bom que virou, né? Que bom que finalmente ela teve esse up mesmo, cara, que eu acho que tava faltando, tava demorando a gente ver uma Rhaenyra mais incisiva ali, mais badass mesmo, né? Mas ainda assim, tem muita coisa boa. Eu acho muito legal o caminho que eles estão tomando com o Daemon, sabe? A Rhaenyra tá se daemonificando e o Daemon tá se Rhaenyrando um pouco. O Daemon tá se mostrando um pouco mais contido, um pouco mais reflexivo, um pouco mais atento à filha, né? A família, sei lá, o legado, não sei de onde eles vêm, mas por aí, sabe? Ele tá ficando um pouco mais conectado aos próprios laços, não muito, mas tá um pouco mais conectado aos próprios laços, e a Rhaenyra tá indo pra um lado mais Daemon, né? Mais violento. Desapegado. É legal a gente ver esse paralelo, e eu gosto muito do arco do Daemon, eu gosto muito do arco do Aemond, eu gosto muito do arco do Aegon. Eles não tinham texto no Aegon pra essa parte, e eles fizeram um excelente trabalho em mostrar ali. Eu acho que isso ajuda a criar uma incerteza no público, porque o público esses anos todos tem sido muito os pretos. E o Aegon passar por um arco tão bom de superação, de autodescoberta, literalmente recuperar o seu dragão, com isso, né, voltar a encontrar sua autoestima, sua força e tal. A gente engaja muito com isso também, sabe? Fala, opa, finalmente o Aegon, molequinho insuportável, tá virando um personagem que tem atrativos, que tem conteúdo, sabe? E a gente ficar envolvido de onde essa história vai parar e que legal que está acontecendo. Cria um conteúdo mais complexo, mais legal. Não só voltado, tomara que tudo dê certo pra Rhaenyra, porque eu amo a Rhaenyra. E é o jeito que a série parecia tratar esses personagens antes. Então eu acho que esse caminho pro Aegon é excelente, assim. Ao mesmo tempo, a gente continua tendo uma série de problemas, e eu ainda vou te dizer que eu também sinto alguma coisa de incompletude nesse último episódio, sabe? Aqui eles já sabiam desde o começo que eles iam ter 8, mas eu ainda sinto uma coisa de arcos incompletos que deveriam ter sido fechados e não foram, de escolhas um pouco complicadas. Particularmente, pra mim, a pior personagem dessa temporada é, além da Misária, que não fez nada, é a Rhaena. Porque a Rhaena, ela é uma junção de 2 personagens do livro. Os fãs do livro já ficaram pé da vida quando isso aconteceu, porque não parecia ser necessário, e isso pode ser problemático daqui pra frente, porque eles eliminaram a Ortigas, que é uma personagem bem relevante do livro, e meio que juntaram a Ortigas com a Rhaena, porque a Rhaena não tem história na Dança dos Dragões, sabe? Então ela não estaria ali. Eles juntaram as duas pra fazer um outro arco, mas foi bem mal conduzido. Ela ficou tocando de roda, porque o sonho da vida dela era ser um dragão, ter um dragão. Ela abriu mão dos luxos de ser uma princesa pra ter um dragão. Ela ficou lá, sei lá, comendo lixo, toda lascada lá, com o dragão dela escondido numa caverna, sofrendo, triste pra caralho, porque
mas pelo menos tinha um dragão, mas que dó do dragão e não sei o quê. E aí a primeira pessoa que virou pra ela falou assim, vem, larga o seu dragão. Ela largou, ela nem bancou. E ela nem apareceu no último episódio. Então assim, o arco dela ficou totalmente incompleto, o arco dela. E foi bem problemático, porque... Ela vai sendo esquecida, né? Naquela hora ela não tinha que ter largado o dragão dela, porque não tem nada a ver com... Eles precisaram construir uma história pra ela e depois eles destruíram essa história sem motivo aparente. Ela tinha que ter continuado com o dragão. Obrigado pelo dragão. Não era o sonho da vida dela, a personagem dela toda gira no entorno de ter um dragão. E aí ela abriu mão com uma facilidade e simplesmente deixou de aparecer no último episódio. E o Rio também, que tem aquele tropo lá do Deadpool 2, né? Assim, ele tem uma mulher que sim, aparece só pra morrer, pra dar motivação pro cara. E aí ele também ficou meio sumido, assim. No livro ele fazia a mesma coisa que o Wolf, sabe? Eram 2 traidores aqui, eles resolveram ir por outro caminho. E acho legal que eles tenham resolvido ir por outro caminho, mas também tem uma sensação de que aquilo não foi tão bem desenvolvido, a gente não passou tanto tempo com ele, sabe? Eu acho que a gente perdeu tempo com certas bobagens de CG pra impressionar e a gente desenvolveu pouco gente que precisava ser mais desenvolvida. Aquela briga dos dragões que separa a Rhaena do Ship Stealer, ela é bonita no CG, mas ela é assim, em termos de história, ela é completamente inútil, ela é completamente desencaixada, sabe? E não seria um tempo e um dinheiro muito mais bem gastos em eu entender mais do Rio, por exemplo, eu entender mais da personagem da Rhaena, eu entender mais de personagens que vão ser mais importantes no contexto geral e simplesmente foram apagados pra eu ter uma briguinha de dragão inócua, sabe? Nenhum dragão morre, aquilo não afeta a história de modo geral, aquilo faz piorar a história da Rhaena. E aí enfiaram meio que um triângulo amoroso da Beyla com o Alien e o Adam, que também pareceu meio desencaixado, porque a Beyla mal tinha conversado com o Alien e de repente eles têm uma cena que eles estão apaixonados e aí eles não interagem mais um com o outro. Nossa, eu nem lembrava depois disso, daquilo tanto também. que eu achei jogado assim. Sabe? Então, eu acho que eles estão com alguns pecados que eles precisavam tomar cuidado, que eles precisavam cuidar melhor, assim. Mas, no geral, eu tenho uma impressão bem melhor do que eu tinha com certeza. Da outra temporada. Achei essa temporada muito melhor, segundo, assim, no saldo final. Mas e aí, Gustavo? Fala pra gente o que você achou. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Primeiramente, Dracarys. Segundamente, você votaria na Rhaenyra pra ser a presidente do Brasil em 2026? Tá complicado, né? Porque eu torcia muito pra ela, mas eu acho que o meu voto ela não teria. Com certeza, depois dessa temporada, não. Mas eu vou explicar o porquê, né? Vamos passo a passo. Queria pedir desculpas aí pra quem queria a minha interação live, né? Minha interação direta com os meninos. Eu queria muito saber a opinião deles. Inclusive, eu estou gravando esse áudio sem saber o que eles acharam da série. Então, eu tô gravando aqui no escuro. Mas enfim, por força do destino, tô aqui fazendo um áudio à parte pra conversar com vocês e pra mim também pra deixar registrada a minha opinião dessa grandíssima série que é House of the Dragon, dessa franquia que eu tanto amo. Nos primeiros episódios aqui do Meia Pantufa que a gente falou sobre House of the Dragon, né, a primeira temporada e a segunda temporada, eu tava assistindo ali virgem de livros, né, eu não tinha lido o livro Fogo e Sangue ainda, então eu não sabia nada da história, eu tava acompanhando a história dos Targaryen que a série queria me mostrar, né? O que a HBO queria mostrar. E dessa vez eu decidi ler o livro em paralelo com a série. Então, assim, foi uma experiência muito diferente, porque ao invés de ter lido o livro antes e depois acompanhado a série, foi a primeira vez que eu vi um produto audiovisual enquanto eu acompanhava o livro também. Então, foi uma experiência muito diferente pra mim. E isso tornou a terceira temporada de House of the Dragon muito mais interessante, assim. Eu acho que, apesar dos pesares, apesar dos altos e baixos que a temporada teve, foi muito divertido acompanhar, porque eu fiquei muito envolvido. Passei aí esses 2 meses muito envolvido na história. E o mais importante pra mim foi ter esse espaço de um episódio pro outro, né, de semanal, pra tirar um fôlego e continuar um pouquinho a ler mais a história, né, porque eu tava... Fim das contas, o livro, ele adianta bastante a história, ele é meio factual, ele não é tão narrativo, então você consegue avançar muito nas histórias dos Targaryen sem perder muito tempo, porque eles vão passando de geração pra geração e as coisas vão acontecendo muito rápido, e eu consegui chegar rápido na história da Rhaenyra, e aí quando chegou na história dessa história principal que a gente acompanha na série House of the Dragon, aí eu dei uma parada na leitura pra me acomodar mais e ficar
um pouquinho mais por dentro, né? E tive até uma leitura um pouco mais detalhada de tudo que estava acontecendo. E agora eu entendo o porquê as pessoas que leem o livro reclamam tanto do que a série tem feito, né? De fato, a série muda muito o plot, muda bastante a temporalidade das coisas e muda bastante até os personagens em si, né? A Rhaenyra tem medo de alguém, qual é o personagem que vai representar aquilo? Alguém vai domar um dragão misterioso, quem é que vai domar esse dragão? Vai ser um personagem ou outro? Eles trocam isso na série. E por aí vai. Então, muitos acontecimentos são trocados, né? E as coisas mudam muito de figura e de intensidade também do livro para a série. Não que isso tenha sido um problema, porque eu acho que a gente comenta muito aqui no podcast que mudar as coisas do livro, né, uma adaptação, ela não precisa ser necessariamente fiel e a gente não pode cobrar que uma peça audiovisual seja fiel para ser boa. Aconteceu muito recente com a Odisseia, do Christopher Nolan, que é muito boa, uma peça muito boa, uma obra audiovisual muito boa e que não tem necessariamente todos os elementos da Odisseia original do Romero, nem precisa ter, e nenhuma outra obra vai precisar ter para ser boa o suficiente para ser considerada bem feita, né? Bom, é isso. Então, assim, primeiro queria dizer que acompanhei em conjunto e agora eu entendo, pelo menos eu tenho essa empatia com a galera que lê o livro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria também analisar a série individualmente, porque, como eu acabei de explicar, eu acho que a série precisa se manter e precisa ter uma estrutura narrativa que seja interessante, que seja engajante o suficiente pra gente conseguir acompanhar ela sozinha. E eu acho que a terceira temporada de House of the Dragon, ela tem muitos altos e baixos, né? Na verdade, ela é tipo um grande alto, um grande baixo e depois um grande alto de novo. Ela tem tipo um formato de U. Pra mim, na minha cabeça, ela tem uma... O Lucas fala muito aqui no podcast que é essa barrigada, né? Ela desce muito e vai, assim, no meio da temporada, ela fica muito desinteressante em vários aspectos. E eu acho que muito da culpa tem a ver com a inconsistência da personagem da Rhaenyra, que a gente tinha comentado também, já nos episódios passados que a gente falou sobre a primeira e a segunda temporada de House of the Dragon. Eu acho que a primeira temporada constrói uma Rhaenyra muito mocinha, uma Rhaenyra muito boazinha, uma Rhaenyra que sim, ela é um pouco bem parecida com a Rhaenyra do livro, mas quando eles vão fazer a Rhaenyra vilã, né, a Rhaenyra do mal, digamos assim, eles não têm muito êxito, porque eles não têm muita coragem pra vilanizar ou pra deixar a personagem mais cinzenta. Ela perde um pouco a força e um pouco o carisma nesse sentido, porque o arco da Rhaenyra é justamente ela ter se tornado uma pessoa amarga e ter se tornado uma pessoa cruel, uma pessoa que ninguém aceita ela, que ninguém quer ela, e que as pessoas traem ela, e que falam mal pelas costas dela. A gente deveria ter uma Rhaenyra aqui um pouco mais... Aí agora também, querendo ou não, comparando um pouco com o livro, né? A Rhaenyra deveria ser um pouco mais cruel, né? Essa questão toda do trono não aceitar ela, essa questão toda... Quando no livro a gente fala que... A gente vê que a Rhaenyra sangra. Toda vez que ela senta no trono, ela sai empoçada de sangue. Então, assim, essas coisas visuais, esses elementos de rejeição da dinastia, né, precisavam ficar mais evidentes, porque eles se apoiam muito no meio da série na questão da Rhaenyra tá insatisfeita, dela não conquistar o amor das pessoas, dela não conseguir que as pessoas respeitem ela, do reino estar pobre, né? Ela passa muito mais por esse arco narrativo de coitadinha, vamos ter dó da Rhaenyra, do que tipo, meu Deus, ela perdeu a mão, sabe? Ela tá muito doidona mesmo e vamos respeitar a mulher. Então eu acho que tinha que ter um pouco mais dessa estrutura pra gente ver a Rhaenyra de verdade. Eles demoram pra chegar até... Na segunda temporada já tinha essa demora, porque ela passa também a temporada toda sofrendo pra depois tomar uma decisão, então seguram o arco narrativo dela pra no final ela tomar uma decisão, e aí nessa temporada ela acaba perdendo mais um filho, e aí eles seguram de novo, outra vez, o arco narrativo pra ela, no final das contas, tomar uma decisão mais cruel e ser vista como uma pessoa mais cruel. E se parar pra pensar,
a crueldade que ela comete, a gente nem é assim tão relevante pra gente, que é tipo matar o Septão, né? Que é uma coisa assim meio, a gente nem tava tão inteirado nesses caras aí, né, da estrela de 7 pontas, então pra gente não ficou aquela coisa tão impactante quanto talvez poderia ser. Eu acho que o principal problema dessa barrigada da série é esse, porque a Rhaenyra, ela é a personagem mais carismática desde sempre, então quando você perde o tom na sua personagem principal, você perde um pouco a mão da série como um todo, porque a gente não sabe muito bem pra onde a gente vira a nossa atenção. E engraçado que Game of Thrones nunca teve esse problema, né? Game of Thrones era uma série que todos os personagens importavam pra gente igualmente e desimportavam igualmente, porque a gente sabia que todos poderiam morrer a qualquer momento. Então, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você quer proteger a Rhaenyra, quer proteger a personagem até o final da série, ela vai se tornando desinteressante e a gente acaba ficando um pouco até... Não diria que a gente vai tomando partido contrário dela, mas eu acho que a gente vai ficando desinteressado, o que é pior ainda do que a gente ficar contra. Ela começa a se tornar uma personagem que... sem carisma, né? Nem pra um lado, nem pro outro. Nem pro lado do bem, nem pro lado do mal. Então eu acho que o principal problema dessa série, dessa temporada, foi esse pra mim. E essa barrigada, ela é muito nítida, ela é muito perceptível e é muito ruim pra série, porque ela faz parte de uma franquia que já tá aí há mais de 15 anos. Acho que Game of Thrones é de 2011, não é? Então a gente tá aí com uma franquia de 15 anos já, que tem um produto fortíssimo, que é, né, o carro-chefe, no fim das contas, atualmente, mas que não consegue sustentar mais aquela originalidade, aquele sentimento que a gente tinha de que assistir Game of Thrones é uma coisa muito especial. Eu acho que House of the Dragon perdeu um pouco disso, sabe? Perdeu um pouco daquela coisa do ineditismo de tudo é urgente, de tudo é possível, de todos os personagens importam e desimportam pra trama ao mesmo tempo. E eu acho que tudo isso tem a ver com a forma com que os personagens são tratados, né? Como eles fluem na trama. Aí com relação aos episódios em si, eu acho que os 2 primeiros episódios são os melhores, né? Disparados da série. E o último vem como um episódio respiro pra essa barrigada que tava tendo, né? Pra essa morosidade que tava rolando ali no meio da série, no miolo da série. Aí o último episódio vem mais como um respiro. Eu não acho que ele é o melhor episódio da série. Eu acho que ele é um episódio muito bom, ele é um episódio de guerra muito bom, ele é um episódio muito divertido, assim, ele tem vários pontos altos, mas como eu disse, eu acho que ele não consegue recuperar o sentimento de a série realmente tá muito boa, realmente culminou nisso tudo, porque a gente realmente precisava ter esperado pra chegar até aqui. Não, eles seguraram a gente até aqui, sabe? Eles não tinham muito o que contar ali no meio e foram segurando mesmo o tempo. Foram segurando os episódios pra evitar mostrar o que tá no último episódio. Então eu fiquei muito mais com o sentimento de que eles esconderam coisas, de que o ouro tava escondido, do que, meu Deus, esse episódio fez todo sentido e foi a melhor coisa que aconteceu. Não, eu acho que os 2 melhores episódios são os 2 primeiros, porque eles mostram realmente a história caminhando e eles realmente mostram a construção dos personagens. Eles mostram o que os personagens realmente queriam pra que, dentro daquela história, né? Mostra o que a série realmente era. Game of Thrones é muito ali o que tem no primeiro e no segundo episódio. E as coisas inesperadas que acontecem, as grandes guerras, né? Os episódios com grandes orçamentos. Não que necessariamente Game of Thrones e House of the Dragon precise de grande orçamento pra ser uma série muito boa. Tanto que Game of Thrones nas primeiras temporadas não tinha um orçamento tão alto assim. E as primeiras temporadas são geniais, né? Bom, é isso. Em episódios, eu acho que eu não fiquei tão empolgado assim com o final, no sentido de, foi um final apoteótico, um final muito foda. Não, eu achei que foi o final, assim, que eles seguraram. Eles deixaram a gente esperando por aquilo, mas é muito bom. É um episódio muito bom, o final é muito bom, sim, e revela muito mais a personalidade da Rhaenyra. Eu fiquei feliz, pelo menos, por terem coragem de colocar ali a Rhaenyra como uma grande vilã, finalmente, né? A gente agora viu que a Rhaenyra, ela tá sem escrúpulos. Então, vamos ver como é que vai ser na 4ª temporada, se eles vão segurar isso ou se eles vão, de novo, mais uma vez, fazer um arco da Rhaenyra pra gente ter dosinha dela, né? A pobrezinha. Não, sangue nos olhos, né? Fogo e sangue. Ela é uma Targaryen e ela tá nervosa, deixa ela. Com relação aos outros personagens, eu queria muito ter visto um desenvolvimento melhor com o Daemon. Porque eu acho que o Daemon, ele virou um personagem muito... Tipo, eles fizeram a mesma coisa que o Daemon na 2ª temporada. Eles
fizeram, tipo, o mesmo arco, ficou um pouco repetitivo. E eu sei que, assim, mais uma vez, trazendo o livro, é um pouco do que acontece com ele, mas eu senti que a série se tornou meio cíclica nesse sentido, sabe? É a mesma coisa da poção, do feitiço, tô preso em Harrenhal, essa coisa meio... a poção, a bruxa, as visões, né? Então, assim, eu acho que, apesar de ser um pouco fiel ao livro, tá vendo como a coisa não tá bem aí na fidelidade do livro? Apesar de ser um pouco fiel ao que acontece no livro, não é tão divertido, não é tão legal ver o Aemond naquela situação ali, sabe? As cenas com ele eu achei, assim, chatas, assim como era com o Daemon também na segunda temporada. Então, a série sofre muito com isso, né? Eles precisam preencher esses espaços e esses personagens com coisas, elementos que não estão escritos. E sempre quando Game of Thrones, House of the Dragon vai pra esse lado, mas não temos fonte, né? Não temos a base do livro, a série fica um pouquinho mais chata. É bem essa a verdade. Outra personagem que pra mim tá intragável é a Alicent, né? A Alicent, tadinha, eles não tem mais o que fazer com ela, é uma pena. Fica lá presa, aí faz cara de dó, aí vai pra lá, vai pra cá, ela não tem muito mais, nem carisma, né, pra entregar, dá pra ver que ela tá cansada. E assim, eu acho que a trama dos verdes, né, foi uma trama um pouco, pra mim foi um pouco complicado de entender, assim, eu não sei se todo mundo sentiu isso, mas eu achei meio difícil, porque eles também seguraram mais uma vez essa questão toda ali dos verdes estarem se reunindo contra a Rhaenyra e esperando o momento certo pra atacar. E aí, eu acho que a série sofre de novo dessa falta de momentum, desse crescendo, mais uma vez, dessa forma de lidar com a trama. Então, eles vão se reunindo ali pra fazer as batalhas, pra reunir o exército, no fim das contas, né? E aí, a gente fica assim, mas parece que não tá 100%, a história não tá 100% fechando pra mim, parece que tem alguma coisa faltando, parece que eles estão me enrolando mesmo. Então eu senti em vários momentos que a série não fechava pra mim, que a série não tava caminhando. Eu senti, agora acompanhando com o livro, que dava pra ter fechado House of the Dragon na terceira temporada. Era uma série que, já que eles escolheram esse escopo de história pra fazer, que fizessem mais curta, sabe? Igual o Duncan Egg lá, que tem uma temporada, tipo, fecha seu arco mais rápido e faz uma história mais bem feita, faz uma história mais direto ao ponto. O que me irrita um pouco em House of the Dragon é isso, é essas histórias que eles vão criando de enchimento pra no fim das contas não virar em nada, virar no arco que eles querem, que no fim das contas tá no livro, né? Pelo menos o sentimento das coisas e a intensidade das coisas que tá lá no livro, eles tentam emular bastante essas viradas de chave, esses plot twists, muitos deles estão, se não a maioria, estão ancorados no que o livro faz. Então, eu tô assim, sabe? Eu gosto muito de House of the Dragon ainda, sou fã da atuação de todos, assim, uma Darcy incrível como Rhaenyra e, enfim, todos os outros também, eu acho que é uma série de ótimos atores. Inclusive, eu ia falar dos cenários, né? Quando eu tava falando lá das ambientações e do orçamento, às vezes eu sinto até que falta orçamento, parece que você olha pros dragões, assim, e não sente muita credibilidade, principalmente no episódio ali da Batalha dos Dragões, acho que no episódio 7, que tem uma batalha entre 4 dragões ali, e parece que eu senti uma falta de um pouquinho mais de esmero no CG, assim, na credibilidade da coisa. E assim, não é o fim do mundo, né? Tem CGs e CGs, mas eu acho que às vezes é melhor você colocar um cenário de verdade atrás das pessoas, um cenário, não nesse caso da Batalha dos Dragões, porque precisa, né, de CG, mas em várias conversas ali, em Harrenhal, quando eles ainda estão em Pedra do Dragão, eles colocam uns fundos etéreos, uns fundos assim, meio verde, meio, né, fundo verde no caso, o fundo digital, né, e não fica bom, parece que fica meio grande demais, iluminado demais, e não deveria estar daquele jeito. Tecnicamente, assim, alguns cenários, algumas ambientações me incomodam, pra ser bem sincero, mas, no geral, a série é muito boa, muito bem produzida, esse é detalhe, pelo em ovo que eu tô vendo, né, mas a série tá extremamente bem produzida. E é isso, eu queria mandar um Dracarys de novo aqui, né, pra finalizar. Eu acho que tem que tudo queimar mesmo, porque esses Targaryen, tudo que eles colocam a mão, dá merda. Não sei se eu concordo com a dinastia Targaryen, eles são
doido, né? Todo mundo fica doido. Então pode pegar um dragão, é assim, dê poder a uma pessoa e descubra quem ela verdadeiramente é. É esse o ditado, né? Ou seja, dá um dragão pra uma pessoa pra você ver quem que é essa pessoa. É os Targaryen, gente. Tudo doido. Tô esperando ansiosamente agora a 4ª temporada, que virá em 4, 5 anos, quem sabe? Essas séries estão cada vez mais difíceis de aparecer, né? Eles ficam adiando. Mas 2028 tá aí, né? Estão prometendo, então eu vou esperar pra 2028. Um abraço pra todo mundo que ouviu Meia Pantufa, no caso, né? Agora sem a minha presença dentro da conversa. Tô brincando, gente, eu vou estar aqui sempre, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas um abraço, um beijo e é isso. Dracarys. Cara, mas você puxou essa cena onde a Rhaena é separada do dragão, que eu particularmente até gosto dela. Eu não gosto do que a série faz depois, de simplesmente esquecer ela lá no canto, o dragão não aparece mais, mas eu acho que até é uma boa cena pra resolver um pouco do que tava acontecendo ali, entre, aquela mentira do Daemon, de mentir pra Rhaenyra que ele tinha pegado a pessoa que matou o filho dela, e a Rhaenyra descobrindo que na verdade era ela, toda aquela... Eu acho que essa cena consegue afunilar todos esses arcos e a Rhaenyra já fica assim, é a Rhaena que tá com esse dragão desgovernado, vamos matar, o Daemon tentando interferir, porque é a filha dele, e ela sendo separada do que ela mais queria. Acontece muito fácil, mas eu ainda vejo que é uma coisa assim, beleza, o dragão não morreu, ele tá ferido ali, a gente vai ter um começo da 4ª temporada com ela tentando ir atrás do dragão dela de novo. Então assim, eu gosto dessa cena por isso, que eu acho que ela resolve essa questão da Rhaenyra. Eu só acho que é um pouco assim, não é tão condizente com a personagem da Rhaenyra, sabe? Porque a Rhaenyra, até aquele momento, era uma baita de uma bunda mole. Então assim, a Rhaena, não faz sentido a Rhaena, que não foi tão relevante assim pra morte do Jace, eu acho que é uma forçação de barra. Ela não é como se ela tivesse matado o Jace, ela não é culpada, sabe? Tinha testemunhas provando que ela não era culpada daquilo. Então eu acho que a reação dela de se esconder, porque a Rhaenyra nunca ia aceitar ela, não faz sentido com relação a quem é essa Rhaenyra da série, que é uma bunda mole, que aceita tudo, que perdoa todo mundo, é a protagonista boazinha, que nunca cometeria uma injustiça. Pelo menos até o último episódio, ela nunca cometeu nenhuma injustiça. Ela sempre tentou o melhor. Ela sempre quis fazer as coisas pela profecia e não pelo ego. Ela não quer ser rainha pelo poder. Ela quer ser rainha porque ela precisa ser rainha, porque é profecia do Aegon Conquistador, blá, blá, blá. Então, tipo assim, não faz tanto sentido a Rhaena fazer o que ela fez, sendo que é essa Rhaenyra. Se fosse a Rhaenyra do livro, vá lá. Mas essa Rhaenyra perdoaria qualquer coisa. Tanto que perdoou. Catou a menina e largou lá em Porto Real, sabe? Não mandou prender, não sei o que, tá lá no quartinho dela, cabelinho escovado, banho, sabe? Então assim, eu acho que ali a gente tem um grande problema. E a Ortigas, que foi a personagem eliminada, ela conquista o Shipsealer. Shipsealer rouba ovelha, né? A tradução do livro é rouba ovelha. Dando ovelhas pra ele até ele se afeiçoar a ela e ela vir. E a Ortigas é uma Maria Ninguém na história, sabe? Ela não parece ter nenhum ascendente Targaryen, ela não tem cabelo branco, eles tratam ela como uma menininha feia, largada ali, que conquistou um dragão com inteligência, e ela será ultra relevante pra história no prosseguimento, sabe? A Ortigas e o Daemon, eles têm um arco muito ligado um ao outro, assim, no livro, e aí eles juntaram isso porque a Rhaena no livro, ela vai embora com os meninos, sabe? Ela faz o que ela deveria ter feito aqui, né? Então ela realmente não tinha história, eu entendo porque que eles eliminaram a Ortigas. Só que eu acho que eles não amarraram essas pontas tão bem. E você fica com um personagem que ficou meio andando em círculos e de repente ele abriu mão da única coisa que motivava ele, sabe? A única coisa que motivava a Rhaena era o dragão, e ela abre mão com muita facilidade. Eu acho que naquela cena ali, ela deveria ter tentado fugir com o Shipsealer de novo, ela poderia ter sido levada à força pra Porto Real, sabe? Mas ela abandonou, largou, deixou o coitado do dragão dela lá fudido, brigando sozinho. Fiquei um pouco chateado, assim, na verdade. Eu entendo essa cena, assim, porque eu acho que resolve muita coisa ali, mas eu entendo seu ponto também. Realmente faz sentido. Um negócio que me incomoda muito, cara, que eu acho que até virou piada esse negócio da internet. A Rhaenyra, ela usa o dragão dela de Uber, né? Ela só o negócio dela com o dragão preciso ir do ponto A ao ponto B. Pronto. Cara, se tem uma pessoa... Até isso, cara, com a Rhaenyra eles conseguiram, que eu não sei, né, como é que é no livro, mas assim, até isso que na série pra mim ficou... Cara, a Rhaenyra tem um dragão, coloca ela pra usar esse dragão, coloca ela pra tomar atitudes e ir pra cima do povo. Mas ela não quer matar, inocente. Cara, aí fica nessa que você prende o personagem. Mas beleza, eu acho que o final da 3ª temporada agora resolve isso pra gente e a gente vai ter uma Rhaenyra mais condizente com o que a gente precisa ver. Tem outra adição da 3ª temporada que
que você não comentou muito. O que você achou do Daeron, nosso novo rei Daeron? Porque o rei Daeron também é inventado. Esse negócio do Ormond querer fazer ele ser rei não tá nos livros. Mas o que você achou desse personagem? Tá bom, então, próximo. Falando de incompletude, Lucas, esse é um outro arco incompleto. Ele fica, vou agir, não vou agir, vou agir. E aí o episódio acaba, você não sabe nem onde ele tá direito, assim, sabe? Nossa, ele literalmente fica assim, cara. A gente tem uma cena que ele fica, não, agora eu vou agir. E aí acontece, tem um Deus Ex Machina lá que aí ele não age. Cara, não me coloca esse moleque aqui andando em círculo também. Cara, mas assim, eu gosto como começa o arco dele ali, do Armond tentando enganar, e manda um moleque falso, e aí descobrem que ele na verdade tem o verdadeiro herdeiro ali com ele. Eu gosto dessa trama se desenrolando. Mas, cara, do meio pro fim, o personagem em si e nada é a mesma coisa. Nossa, que perda de tempo aquilo ali. Eu acho que era o que mais me irritava também em relação ao Ormond, porque o Ormond passava pra ele tinha aquela coisa, né, do asco dele e tudo mais, daquela pompa. Então é um personagem que você gosta de odiar, assim, ele tem um carisma. Mas aí sempre era uma interação com esse moleque que, nossa, um moleque apático, sem carinho nenhum. Pedia, nem cheirava, né? Que você fica ali, cara, tá, e aí? Vai ficar... A gente não vê ele se desenvolvendo até o final, de ter uma motivação. Ele até começa a criar essa motivação, não, porque eu preciso ir lá fazer alguma coisa, essas pessoas estão morrendo por mim. Mas ele começa a criar essa consciência, mas não faz nada. E eu acho que fica desinteressante também o arco dele, com tudo que a gente já tá acompanhando, onde a gente já... Até eu que não li os livros, mas eu já tenho uma noção de onde a história vai parar. E aí eles me jogam mais um arco desse que eu falo, cara, não precisava mesmo. E Helena? Helena eu já gosto mais, cara. Já gosto mais. Eu acho que eu tenho meus problemas ali que eu acho meio enrolado também. Eu acho que fica a temporada inteira na mesma coisa, Helena. Mas eu gosto da personagem em si, deles mostrarem o sofrimento que ela tá passando, né? Que basicamente vira uma prisioneira ali e ela tá grávida e ela não tem mais ninguém, a família dela, praticamente além da mãe dela que tenta a Alicent. A Alicent ainda tem essa função, né? Que ela ainda tenta ajudar a Helena ali no começo e depois também entrega pra Deus, não tem o que fazer com ela. E aí eu gosto de como eles concluem esse arco dela, gosto desse final daquela última conversa entre ela e a Rhaenyra, que a gente já vê um pouco da Rhaenyra, né, já se passando ali dos limites um pouco. Então assim, é uma personagem que sofre muito essa temporada inteira, que eu no começo até tava me incomodando um pouco, porque esses personagens que eu sei que não vão influenciar muita coisa no arco principal e que fica ali perdendo tempo, me tira um pouco da série. Sempre me tira. Eu acho isso um problema quando você tem uma série tão inflada assim de personagens. Você acaba tendo, sei lá, 2 arcos ali que vão ser mais interessantes, que vão te chamar mais atenção, porque eles que são os alicerces principais ali da história. E aí você fica com essas subtramas que, beleza, uma ou outra vai funcionar, mas a da Helena mesmo, eu no começo não me pegou muito, mas do meio pro fim a gente vai entender. Eu pelo menos eu fui tendo uma empatia maior com a personagem e gosto de como o arco dela incomoda a Rhaenyra, assim, como ela e a atitude, o que ela faz e as visões que ela tem, eu gosto de como ela toca a Rhaenyra. E eles melhoraram muito as visões dela, porque assim, nas visões dela na segunda temporada, a conversa que ela tem com o Aemon na segunda temporada é constrangedora, que a premonição dela é tipo um... É um teaser? Um descritivo, é um teaser, né? Não é, as flores são mais verdes no inverno. É tipo assim, você vai morrer no dia tal, em tal lugar, às 3h45, tá? Tome cuidado, vai com a roupa não sei o que. Sabe? É João Bidu, né? Hoje vai ser um dia complexo pra você, às 3h45 você vai tropeçar numa pedra. E assim, dessa vez eles não fizeram isso, foi bem mais sutil, bem mais cuidadoso. Sim. Foi a primeira vez que a gente viu as visões dela, né? Foi legal também, assim, o aspecto premonitório dela ali no audiovisual, né? E eu gostei, assim, era onde era mais problemático, porque a morte dela era motivada por um personagem que não existe aqui na série, e foi o principal problema do George R. R. Martin. Ele escreveu aqueles posts na época da segunda temporada em que ele revelou coisas do outline da terceira temporada, e aí foi um problemão, né, porque não pode fazer isso, né, a HBO ficou pé da vida. Ele pode reclamar, ele tem direito de não gostar da adaptação, mas entregar o outline da temporada seguinte, igual ele fez, é um pouco complicado. E aí foi todo bem, mas eu acho que eles acabaram conseguindo consertar de certa maneira, e a temporada tem várias alfinetadas no George R. R. Martin, pra quem tá atento, porque aquele post chama eu não peguei, cuidado com as borboletas. Aquele post chama cuidado com as borboletas. Post que ele
criticou, que ele falou outline, ele falou que ele ia fazer outros, mas ele acabou apagando aquele e não falou mais. E assim, a temporada tá cheia de borboleta, sabe? E aí eles falam, ela tá lendo um livro sobre borboletas, a última cena da Alicent é a Alicent meio que sentindo o destino da Helena e começa a voar as borboletas em volta dela. Tem muita alfinetadinha, Eu tava mais por fora dessa fofoca. Então, pois é. Mas aí tem essa coisa, a relação dele com o Ryan Condal. Perguntaram pra ele, o George R. R. Martin fez uma entrevista, deu uma entrevista pra Hollywood Reporter no começo do ano, e aí perguntaram pra ele, a sua relação com o Ryan Condal é ruim? Aí ele o termo que ele usou foi abysmal. Não é que é ruim, é abismal, assim, a gente não tem uma relação mais, sabe? Então, Ryan Condal ainda ficou com essa responsabilidade, sabe? De ficar meio de vilão da fanbase, porque, né, o cara bateu de frente com o autor dos livros. E, assim, levando isso em consideração, eu gosto bastante do resultado da terceira temporada, porque você tá com tudo jogando contra, você tá com o autor da série jogando contra você, e um autor, não é tipo assim, igual o Rick Riordan falar mal dos filmes de Percy Jackson, porque quem é o Rick Riordan? Agora, no mundo da fantasia, o George é muito influente, o George tem muito controle, muito envolvimento com o show business, ele tem uma fanbase muito apaixonada, muito ligada no trabalho dele, o trabalho dele é muito complexo, muito grande, muito intrincado, então assim, o que ele fala pesa muito na fanbase, né? Então ele não comprou briga com um Zé Ninguém qualquer, ele comprou uma baita de uma briga, então ele tinha uma responsabilidade muito grande pra lidar na temporada, e eu acho que ele lida bem, considerando esses deslizes, no fim das contas, assim, que são uns 3 episódios bem mais fracos, porque eu acho que eu falei isso no episódio da segunda temporada também, é um material muito difícil de adaptar, mas muito difícil. Ele tem um formato de livro de história, tem coisas dúbias, tem personagem que desaparece e só volta lá pra frente, e na série de TV você não pode fazer isso com o ator, acho que até por contrato é estabelecido, sabe, com a minutagem em tela, isso deve ter. E tem uma outra coisa que, aí eu já acho um erro de concepção, que eles planejaram muito bem pra primeira temporada e que vão ter dificuldade, estão tendo dificuldade de cumprir. Você falou dos alicerces, né? Eles alicerçaram essa história com base na relação Rhaenyra e Alicent. Eles criaram uma relação Rhaenyra e Alicent que não existia no Fogo e Sangue, e eles embasaram a primeira temporada nisso, e eles foram muito bem sucedidos. A tensão Rhaenyra e Alicent na primeira temporada, ela é palpável o tempo inteiro. É uma amizade que vira rivalidade, só que a Rhaenyra é rainha, ela adquire um protagonismo que a Alicent deixa de ter na história. E a Alicent tem que ser mantida, porque eu tenho certeza que eles vão amarrar essa história em volta das duas, porque é o alicerce da história deles. Série toda, né? Então a Alicent vai ter que estar envolvida nos processos que envolvem a Rhaenyra daqui pra frente. Só que ela não tem o que fazer. Então, assim, é uma armadilha, é um conteúdo muito difícil de adaptar por causa disso. Eles criaram uma coisa, uma base, um alicerce que é essencial pra primeira temporada e impossível pras temporadas 2, 3 e 4. Então, como é que você lida com isso, sabe? Eu acho que eles estão perdidos com relação a isso. Perdidíssimos com relação a isso. Cara, eu também, porque a Alicent, coitada dela nessa temporada. E assim, ela perde protagonismo de uma maneira, cara, que você não vê mais, assim, boas interações entre ela e a Rhaenyra. É sempre as interações, as poucas interações que tem entre elas, mais no começo ali, é a Rhaenyra numa posição de poder, mas meio que, assim, pedindo conselhos pra Alicent, tentando manter uma certa relação de amizade ali no início. E a Alicent sempre meio morna, meio assim, e você não vê a personagem com grandes feitos, assim, e um embate entre as duas, e essa coisa, essa relação que elas têm meio Professor Xavier e Magneto, né, meio amigos, inimigos, amigas e rivais. Amigas e rivais. Eu acho que fica meio ruim essa relação delas. Pra gente encerrar, quais são suas expectativas pra quarta e última temporada de Casa do Dragão? Você vai pra quarta temporada mais hypado do que você veio pra terceira? Mesmo jeito? Como é que você tá imaginando, assim? Ah, com certeza eu vou mais hypado pra quarta temporada. Ainda mais que a última, né? Temporada final. A gente finalmente vai ver a conclusão disso tudo. E eu gostei bastante dessa terceira temporada, né? Como eu falei. Gostei de como ela se encerrou. Eu acho que no fim das contas, assim, vamos ver o que a quarta temporada tem pra gente aí. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que eles vão ter um final bem amarradinho. Eu acho que eles têm um bom plano aí pra quarta temporada, porque a gente vê que as peças vão se encaixando aqui. Nessa terceira temporada, os arcos, né, a gente falou de algumas pontas soltas, né, mas no geral, os alicerces ali da história, a gente vê que os arcos estão bem se alinhando, se encaixando e chegando em algum lugar, né? A gente vê isso acontecendo, o próprio desenvolvimento dos personagens principais. E eu tô bem mais hypado pra quarta temporada. Eu acho que no fim das contas, a segunda vai ser o elo fraco mesmo da série. Olha, eu vou
mais empolgado, mas eu vou um pouco preocupado. E eu acho que todo mundo que leu vai um pouco preocupado, porque assim, tem coisa demais pra acontecer e coisa muito boa pra acontecer e eles simplesmente não vão ter tempo. Não vai caber em 8 episódios, sabe? Então, eu acho que eles vão acabar fazendo alguns cortes complicados pra amarrar a temporada inteira. Eu acho que o tempo tá mal administrado. Eu acho que Tumbleton poderia ter sido resolvido antes. Eu acho que não precisava ser o último episódio, sabe? Ficou enrolando muito com Tumbleton porque eles queriam um final mais catártico. Acho que eles queriam uma batalha, né, pro último episódio. Começar a temporada e acabar a temporada com uma batalha, né? Não sei se você repara. Começou com a Gwen, terminou com Tumbleton. É a primeira vez que isso acontece na franquia. É começar e acabar uma temporada com uma batalha. Então, assim, eu acho que tem coisa demais pra adaptar que vai ter que ser cortada. Tem muita lenha pra queimar ainda. E eu acho que eu vou sentir falta de algumas coisas, mas eu vou com uma impressão positiva da terceira temporada, sabe? Apesar dos pesares, eu acho que a gente ainda tá falando de um padrão HBO, sabe? A gente não tá falando de qualquer coisa. Eu acho que tá melhor do que eu imaginava. Mesmo com as barrigadas, mesmo com os deslizes, eu acho que parou aquela vibe de agora vai, tá indo aí, tá indo aí. Sabe, a gente já não tem mais essa impressão. Não tem mais essa impressão. A gente já tem um conteúdo mais... coisas se desenrolando. Beleza, a história é essa, tá acontecendo, a gente tá vendo progresso, tá vendo arcos, a gente tá vendo as coisas se desenhando bem. Então eu acho que vai ser um baita encerramento, assim. Até porque a quarta temporada vai vir sob enorme pressão, que é compensar a última temporada de Game of Thrones, né? Quebrar não transformar isso num padrão de que toda série do George R. R. Martin acaba mal. Então eles vão ter que acabar por cima, assim, e eu acho que se o Ryan Condal fizer o caminho certo, a coisa certa, seguir bem o que ele tem de material base, vai ser um final, vai deixar todo mundo de cabelo em pé, assim. É só tomar cuidado e conduzir as coisas com carinho e atenção, que eu acho que vai dar certo, sabe? Então eu vou empolgado pra quarta temporada, mas um pouco preocupado. Vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram a terceira temporada de Casa do Dragão? O que acharam? Comenta aí no episódio porque a gente quer muito debater com vocês e aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Lucas. Tchau. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.